Olá, minha gente, estamos de volta, vamos trabalhar. Momento que nós vamos ler um texto da Palavra do Senhor e depois nós vamos falar um bocado de coisa maravilhosa que o Senhor tem nos mostrado. Vamos lá? Momento só. Nós vamos ler um texto do livro de Jó, do capítulo 1. Momento de novo, não repare, essa questão são os dias. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 11. Jó 1, 6, 11. Vamos ler. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando de todo o mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus, debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos, e abençoaste o seu gado, mas o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Mais um pouco. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Até aqui, meus queridos, nós vamos falar um pouco de algumas coisas que nós temos observado, fazendo o nosso culto familiar. Aliás, você está fazendo o culto familiar, é muito importante, meu querido, é necessário. Então, nós vamos recapitular um pouco o último vídeo que nós fizemos. Nós falamos sobre avivamento. É uma palavra que eu particularmente confesso que até bem pouco tempo eu achava que dificilmente haveria ainda algum avivamento antes de Jesus voltar. Porque a marcha que nós estamos vendo, o mundo tomando, a igreja, as coisas acontecendo, eu não esperava mais de avivamento. Às vezes eu via alguém falar que haveria um avivamento, só que não me entrava no coração isso. Mas, estudando os últimos livros, quando nós terminamos de ver o livro de Neemias, nós podemos ver que ali houve um avivamento, né? Foi quando foi restaurada ali a obra de Deus ali em Jerusalém, e foi feito ali uma seleção, digamos, quem não estava inscrito, quem não estava inscrito na genealogia, não foi contado como judeu. Ali eles restauraram a obra do Senhor de uma maneira precária, mas houve uma grande restauração. Fizeram muro, muita luta, mas as coisas aconteceram, né? Depois nós vimos o livro de Esther, que foi um livro curto e uma história bastante interessante, mas, inclusive, o livro de Esther nem fala no nome de Deus. No entanto, foi um tempo em que o Senhor manifestou grandiosamente o seu poder ali, e todo mundo já conhece a história, né, que Esther foi eleita a rainha, né, no lugar de Vasti, e o povo de Deus teve uma grande vitória.
Então nós vemos ali, já começamos a ver, parece que aquela história que Eliseu falou, daqueles 7.000, Eliseu ou Elias, não lembro bem, daqueles 7.000 que ele não conhecia, que estavam ali, mas eles estavam presentes. Então parece que Mardoqueu e Esther, particularmente Mardoqueu, era um desses, né? E então nós podemos ver que Mardoqueu era um avivado. Ele e Esther provavelmente nem tinham consciência da importância que eles tinham ali, mas Deus os conhecia e pôde solicitá-los e usá-los com grande poder ali naquele momento. Depois nós entramos no livro de Jó. Eu, especialmente, nunca fui muito achegada ao livro de Jó, porque ele nunca me falou muito assim ao coração, nunca tinha falado, mas agora nós estudando melhor esse livro, nós podemos ver como Deus operou maravilhosamente ali naquele livro, através da vida de Jó, tudo que ele fez ali. Nós aprendemos muito, inclusive nós não vamos falar muita coisa sobre o que aprendemos, vamos apenas dar uma pequena, digamos, uma pequena passada pelo livro de Jó, e oportunamente, se o Senhor nos conceder, isolaremos alguns textos para a gente falar melhor, tem muita coisa importante. Mas o que nós vimos ali foi Jó, ele estava numa posição muito confortável, e eu desconfio até que tem muita gente por aí que está assim parecendo com Jó, né? Ele era muito rico, ele tinha uma família muito grande e de certa forma podemos ver que era abençoada, né? E tinha uma boa saúde. Então eu acho que neste mundo não há uma coisa, talvez não haja valores tão importantes como esse para uma pessoa se considerar feliz, realizado, né? Era de bem com Deus. No entanto, Satanás, ele conhecia Jó. Vejamos, meus irmãos, como é que não só o Senhor, mas o Satanás também conhece a gente direitinho, todos os nossos passos, e ele não perdoa. No entanto, o Senhor, ele quer nos fazer crescer sempre. E ele permitiu que Satanás tocasse tudo que Jó tinha. Quando Jó disse, também ele tem tudo, ele tem de que se queixar, ele não tem motivo para pecar. E o Senhor disse, pois toca nele, só não toca na sua vida. E o Satanás não perdeu tempo e foi lá e tocou em Jó, e acabou assim, de repente, toda a riqueza, os filhos morreram, a saúde se acabou, entrou em crise com a mulher, desuniu lá com ela, que foi um sofrimento terrível. E Jó aguentou bem, né? Nós sabemos, meus queridos, inclusive, abrindo um parêntese aqui, uma coisa que nós sabemos, que precisamos ter essa consciência, que quando nós somos provados, quando o Senhor permite que sejamos provados, a gente entra assim numa situação delicada, que nem tudo seremos aprovados. Nós precisamos saber que nós, como homem, nós não somos perfeitos. Então é um momento que vão aparecer os nossos defeitos, todas as nossas falhas, vai ser assim, jogado, digamos, no olho da rua, toda a nossa reputação, tudo que nós somos, tudo que nós temos. E assim aconteceu com Jó. E ele teve que, primeiramente, lidar com seus amigos que não o pouparam. Eles não tinham a mesma visão de Jó, a mesma experiência. Então, eles não o pouparam, mas Jó aguentou firme. Depois vem o outro, que era o Eliú, né? Que também, digamos assim, descascou em cima de Jó.
E no final das contas, Jó acabou pecando com as suas palavras, né? Murmurando e, de certa forma, desagradou a Deus. Então, o Senhor o chamou a uma conversa e explicou para ele ali muitas coisas que certamente ele nunca tinha refletido, né? E nós vemos neste processo um crescimento espiritual na vida de Jó. Deus lembrou dele, olha, você viu quem é que fez isso, quem é que fez o sol, quem é que fez as estrelas, quem é que fez isso e aquilo. Depois vocês podem ver direitinho tudo que Deus argumentou com Jó. E nós ainda não terminamos de ler o livro de Jó. No entanto, nós vemos como Deus, na sua misericórdia, ele começou a restaurá-lo. Mais um parênteses, meus queridos, às vezes a gente é cheio de defeitos e nos achamos tão bem. E o Senhor fica feliz conosco, porque Ele sabe que a gente não tem consciência, quando nós não temos a consciência, como Jó não tinha. Jó se achava muito bem, mas o Senhor certamente permitiu que o inimigo tocasse nele, porque Ele queria que ele crescesse, né? E foi o que aconteceu. No final das contas, o Senhor, acho que ele viu que Jó já esgotou toda a força que ele tinha, toda a sua fé estava já em perigo, e o Senhor o chamou, olha, vem cá, Jó, vamos conversar. E começou a aliviar a situação de Jó e o aconselhar o que ele deveria fazer, né? Tanto que lá mais na frente nós vamos ver, não passamos ainda por esta parte, mas os irmãos podem conferir, nós já conhecemos. E Deus restaurou Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então o Senhor chegou, viu que era o tempo de terminar aquela prova, e ele tirou Jó dali. E a palavra diz que Deus deu a ele o dobro de tudo quanto tinha. Nós podemos ver, meus queridos, que, desculpe, a garganta não ajuda, que Jó, ele dali para frente, nós podemos ver que ele teve, aí verdadeiramente ele teve uma vida abençoada. Ele cresceu, ele viu certas coisas que Deus mostrou para ele que ele não tinha visto. Então, nós podemos ver o quanto Jó estava bem, estava avivado. E assim meus queridos, às vezes a gente está tão acomodado na nossa condição aqui nesta terra e achamos que por isso estamos bem com Deus. No entanto, o Senhor nos mostra aqui o que é o verdadeiro avivamento, que é uma condição que nós todos precisamos estar avivados desta forma, aguardando o arrebatamento, porque não vai ter oportunidade de subir de qualquer maneira e lá no céu se ajeitar. Nós temos que ser avivados antes de Jesus voltar. Quando Ele chamar, todos precisaremos estar prontos. E nós podemos ver que este avivamento que nós esperamos agora não é um avivamento de igreja cheia, de gente pulando para tudo que é lado, e gente enriquecendo, e gente sendo curada, mas é um avivamento de consolidação da fé. É isso que Deus está precisando, que está nos mostrando, porque o que Ele tem testificado, há muita gente dizendo Senhor, Senhor, dizendo que é servo de Deus, que está muito bem. No entanto, quando nós olhamos de acordo com os olhos do Espírito, nós vemos que muita gente não está nada bem, e se Jesus voltar sem que haja este avivamento, certamente muita gente vai ficar. Então vamos nos preparar, você que já se acha avivado, não esteja descansado, porque a palavra de Deus diz que aquele que acha que está bem, que sabe tudo, ainda não sabe como convém. Aquele que está de pé,
veja que não caia. Então, nós precisamos estar vigilantes, o mais próximo possível do Senhor e longe do pecado, para que nós possamos ser realmente crentes, avivados e preparados para subir com o Senhor quando Ele nos chamar. Sabemos que nesse tempo que nós estamos imaginando, até mesmo para fazermos frente a tantas dificuldades que têm surgido, haverá este avivamento, que é exatamente este crente que vai sustentar, que vai confirmar a obra do Senhor aqui nesta terra, e que haverá salvação de verdade, que haverá consolidação da fé, e que há o testemunho da igreja do Senhor perante os ímpios. O mundo verá que é um povo diferente, e assim o Senhor vai tirar a sua igreja. E nós vamos parar por aqui. Eu quero pedir a você que nos ajude aí deixando o seu like, e que você se inscreva, que você que já se inscreveu, confirme se você está inscrito ainda, porque pode ter sido apagada a sua inscrição, que você compartilhe este vídeo, que você comente, e nós nos despedimos até o próximo vídeo com a paz do Senhor Jesus. Amém.